Muito boa noite a todos os nossos ouvintes. O Remata a Conversa regressou esta semana para mais uma edição. Esta vai ser uma edição mais curtinha, só para comentar aqui o arranque dos jogos. Eu sou a Ana Regina Ramos e tenho, como habitual, o Eduardo Carvalho. Estamos ambos nas nossas casas, ainda continuamos por aqui. Olá, Eduardo, em primeiro lugar. Olá Ana, um grande abraço a todos os nossos ouvintes, especialmente a todos que amam o futebol acima de qualquer tipo de fanatismo. Ora, hoje, como disse, vamos comentar aqui um bocadinho acerca do regresso do futebol e eu, por isso, vou começar por te perguntar. O futebol começou com a jornada 25. Em termos globais, quais é que são os teus comentários acerca de como decorreram os jogos desta última semana? Eu particularmente estava bastante entusiasmado, como todos os apaixonados por futebol e todos aqueles que já ansiavam por estas emoções dos jogos ao vivo. Pelo menos ao vivo, através da televisão. Nunca é a situação ideal para um espetáculo como é o futebol. E de facto, antes da jornada se iniciar, apesar dessa expectativa, eu esperava poucos gols, esperava jogos equilibrados, com resultados pouco volumosos, e não foi isso que na verdade acabou por acontecer, não em todos os jogos, mas vimos aqui dois jogos em que houve 5 golos. Tivemos também aqui a particularidade dos 7 primeiros classificados na tabela. Apenas o Futebol Clube Famalicão venceu, e à custa do líder, Futebol Clube do Porto. E de facto tudo isto foi um pouco inesperado, não é? Todo este somatório de situações foi inesperado. De facto, como há pouco referi, o Santa Clara recebeu na cidade do futebol, em Lisboa, mas em teoria recebeu o Sporting de Braga, e aplicou-lhe uma vitória, 3 bolas a 2. O Rio Ave, no fecho desta jornada, recebeu e foi derrotado pelo Paços de Ferreira, que era um dos últimos classificados, e pelo mesmo resultado, 2-3. E aqui notou-se a dificuldade das equipas teoricamente favoritas em explanar o seu futebol, acima de tudo, em controlar taticamente os jogos. Tivemos também, falando aqui apenas dos jogos de equipas da Zona Norte, tivemos também a vitória do Moreirense no terreno do Boa Vista, por 1 bola a 0. E tivemos também a recepção do Desportivo das Aves ao Belenenses Chave. Em ambas as situações, as equipas forasteiras venceram. O jogo do Bessa foi um jogo em que ambas as equipas estavam tranquilas, por isso não se pode retirar aqui grandes ilações na tabela classificativa, mas o jogo das Aves era um jogo muito importante para a equipa da casa, e o facto de ter perdido esse jogo no reatar da competição pode eventualmente deixar marcas. Uma equipa que já de si
estava no último lugar, que tinha visto o Portimonense a receber e vencer o Gil Vicente. Um, e esse facto pode ter também criado pressão e esse adiantar do Portimonense em relação aos avanços pode ter acabado aqui alguma diferença difícil de já alcançar para a equipa da Vila das Aves. E de facto, seriam estas as ilações globais que eu tiraria aqui desta jornada, uma jornada ainda muito atípica e que só perceberíamos o verdadeiro impacto dela Mais para a frente. depois, mais para a frente, exatamente, com o correr das jornadas, com a sequência dos jogos por parte das equipes. Ok, muito bem. Como eu tinha referido, esta vai ser uma edição mais curtinha, por isso vamos passar já para os teus destaques da semana. Em primeiro lugar, queria saber qual é o teu remate à trivela. Uh, eu, como uma trivela, eu gostaria de frisar aqui os golos de Lucas Fernandes frente ao Portimonense, do Portimonense frente ao Gil Vicente. Foi um golo fantástico, até no meio da rua, um remate cruzado ao ângulo, incrível. Estamos a falar de um jogador que tem todo o potencial para jogar num grande futebol português. E foi foi um gol que decidiu completamente esse jogo. Foi um jogo completamente equilibrado e o Lucas marcou um gol soberbo que foi importantíssimo para o Portimonense vencer esse jogo e afastar-se do último lugar. E gostaria também de salientar o gol de Bruno Santos, o lateral do Paços de Ferreira. Ele que é lateral direito, mas que se encontrava na posição ou se encontrava no momento do golo a partir da extrema esquerda do ataque dos pacenses e fez um slalom fantástico, driblando vários adversários e desferindo um pontapé rasteiro, mas muito colocado junto ao poste esquerdo da baliza defendida por Piaszczek. E esses golos foram de facto incríveis. Ter já dois golaços na primeira jornada depois da quarentena, acho que é um facto a assinalar. É um bom presságio, portanto, de motivação para todos os jogadores. Sem dúvida. E agora, como remate ao ângulo? Como remate ao ângulo, eu destaco aqui as dificuldades que as equipas melhor classificadas tiveram ao nível de concentração competitiva. Esperava-se que os jogos tivessem, além de poucos gols, como referi no início, tivessem pouca intensidade, as equipas parecessem algo lentas no terreno de jogo. A espaços sentimos isso, mas acho que muito mais do que isso foi problemático para as equipas a questão da concentração. E vimos isso, por exemplo, nos golos sofridos por vários guarda-redes, Marquezinho, um guarda-redes que ainda não teria sofrido um golo caricato e aqui sofreu e foi importantíssimo na derrota em Famalicão, que há pouco me esqueci de referir e foi um dos jogos mais importantes desta jornada.
em que, e aproveito agora também para dar aqui um lamiré, em que o Famalicão manteve-se muito coeso, não conseguiu ser a equipa de futebol ofensivo, de circulação de bola, que nos habituou, mas não colocou também propriamente o autocarro à frente da baliza, e sempre que saiu em contra-ataque, saiu de uma forma organizada, fluida, sempre, lá está, circulação de bola em contra-ataque, não em ataque continuado, mas em contra-ataque, e isso depois foi fundamental para provocar o erro no fogo do Porto. Um desses erros foi, de facto, de Marquezine. Outros jogos tiveram erros dos dois guarda-redes em campo, como foi o caso do Vitória Sport Clube, Sporting Clube de Portugal. Quer Douglas, quer Luís Maximiano sofreram golos que não são habituais em que tiveram muitas culpas. Também o jogo que fechou a jornada, o Rio Ave Passos de Ferreira teve essa particularidade, quer que a Cheque, quer Ricardo Ribeiro uh, tiveram dificuldades aqui, pelo menos num golo, parte a parte, e por isso essa dificuldade de concentração esteve bem patente, não só nos guarda-redes, mas acho que foi um lado, uma face mais visível desse déficit. E seria de facto o meu destaque como remate ao ângulo. Ora, e o nosso remate final, qual é que vai ser? Como remate final, eu vou salientar aqui a importância da próxima jornada para várias equipas, sobretudo aquelas que estão a lutar pela manutenção, como é o caso do Desportivo das Aves. O Desportivo das Aves que vai ao terreno do Tondela e que, portanto, um resultado negativo, poderá começar a sentenciar a sua descida de divisão. Esperemos que não. Não como adeptos, mas como campeonato. Nós precisamos de um campeonato com lutas para todas as posições até ao fim. Acho que seria muito importante, até depois desta paragem competitiva, e ver o Aves já numa posição difícil poderá, poderá não ser positivo para o decorrer do campeonato. Temos aqui a visita do Passos de Ferreira ao terreno do Sporting, depois da fantástica vitória que obtiveram em Vila do Conde. Aqui os castores têm a possibilidade de manter aqui a série positiva e aí começar a cavar aqui um fosso para o último classificado e também manter ou aumentar a diferença para o Portimonense, mediante o seu resultado. O Portimonense que está fora aqui do nosso âmbito, esse jogo, não tem qualquer equipa da Zona Norte, mas receberá o Sporting do Benfica. Por isso é um jogo de elevadíssima dificuldade para os algarvios e aqui poderá Passos de Ferreira aproveitar ou não esse jogo, sempre que também vai ao Alvalade, um dos terrenos mais difíceis. E depois a recepção do Braga ao Boa Vista. O Braga, depois desta derrota comprometedora, em que poderia até aproveitar os deslizes do Sporting, tem aqui a oportunidade de retomar as vitórias e limpar um pouco a imagem de descontrole que teve no jogo frente ao Santa Clara. E o Vitória Sport Clube
indo ao terreno do Belenenses, neste caso o Belenenses-Chave, vai ter aqui, vai defrontar aqui Petit, que quer se goste, quer não, da sua ideia de jogo. É um treinador que sempre que pega em equipas que estão a tentar fugir à despromoção, monta aqui verdadeiras trincheiras de guerra e metaforicamente e consegue normalmente os seus objetivos. Tem conseguido salvações milagrosas, por isso está um jogo muito difícil para o Vitória, que está aqui a lutar, por exemplo, com o Famalicão pelas competições europeias. O Famalicão que na abertura da jornada se deslocará a Barcelos para defrontar o Gil Vicente. E estamos a falar aqui de, mais uma vez, de equipas que tiveram resultados opostos. O Famalicão venceu o líder, o Gil Vicente perdeu o seu jogo, e veremos se as equipas conseguem aqui séries, neste caso o Famalicão, uma série positiva de 2 triunfos, ou se o Gil Vicente conseguirá dar a volta à fantástica organização dos famalicenses e conseguir mitigar aqui a derrota no jogo anterior. Também a recepção do Moreirense ao Rio Ave, que aqui me parece mais importante para os vilacondenses, tendo em conta os seus objetivos. E aqui os comandados de Carlos Carvalhal terão mesmo que vencer para se manterem aqui na luta pela Liga Europa, com uma boa posição, com confiança para encarar esta fase final do campeonato. E por fim, a recepção do Futebol do Porto ao Marítimo. Tivemos aqui há 2 edições atrás o treinador do Marítimo, José Gomes. Sabemos como ele arma muito bem as suas equipes. O Marítimo que curiosamente não conseguiu vencer o seu jogo desta jornada, mas que nesta fase está relativamente tranquilo na tabela, e quando as equipas estão tranquilas também são muito perigosas em termos de 1 para 1, não é? Nestes jogos fora, digamos assim, do seu campeonato, frente aos grandes, sobretudo. E aqui o Futebol Clube do Porto precisa imperativamente de vencer, porque conseguiu beneficiar da escorregadela do Benfica logo a seguir à sua derrota. O Benfica que empatou, ganhou 1 ponto ao Futebol Clube do Porto, mas que manteve aqui os Dragões como equipa como única equipa que depende apenas de si própria. No entanto, aqui o cerco está a apertar-se muito para os Dragões, e veremos se conseguirão desta vez levar vencida o seu adversário. Muito bem, Eduardo. E queria perguntar-te já agora se gostarias de deixar alguma mensagem motivadora agora que ainda estamos no início do campeonato, início do campeonato entre aspas, do reinício do campeonato. Queres deixar aqui algumas palavras? Sim, eu acho que não podemos falar em uma grande qualidade ao nível dos jogos que tivemos da 25ª jornada, mas percebeu-se que as equipas fisicamente trabalharam bem durante este período da quarentena. Melhor, pelo menos em campo, percebeu-se aqui um resultado melhor do que o que eu estava à espera.
nesse aspecto podemos dizer que estamos num bom plano, até comparado com a Liga Alemã. Uh, o facto de uh, já poder, nesta jornada, na próxima jornada, já poderá haver 5 substituições por parte das equipas, e na última edição tínhamos referido que isto seria possível. Eu tinha feito aqui a generalização e pensei que, pelo facto de no futebol internacional em geral essa situação ter avançado, que também seria portanto, Aplicado. Cá. aplicada aqui ao nosso campeonato. Na verdade, houve aqui uma oposição, pelo menos de um clube, que não permitiu que isso acontecesse até agora. No entanto, ainda hoje saiu um veredito em que, a partir da próxima jornada, isso já será possível. Portanto, 5 substituições e 9 suplentes que estarão disponíveis para os treinadores. E isso poderá também, não sei se eu tenho aqui, não tenho uma opinião ainda muito formada sobre se isto será positivo ou negativo, mas na verdade poderá pelo menos ser um fator positivo ou uma ajuda para evitar lesões. Que, nesta primeira jornada, felizmente, não, não houve lesões de maior, e pelo menos resultando diretamente durante os jogos. Depois dos jogos, às vezes há mazelas que não são de conhecimento público, não é? E que depois são agravadas inclusive nos treinos. Mas isso foi um fator positivo desta jornada, e que agora com esta medida poderá ser precavido. Portanto, acho que estas situações, o facto das equipas já terem aqui uma rodagem de uma jornada, poderá antever uma segunda jornada com melhor qualidade em termos de jogo jogado, e a nível tático, acredito que as equipas já estarão também mais concentradas, e já não veremos aqueles erros, aqueles lapsos de concentração que vimos durante esta jornada que terminou ontem. E nós também voltaremos aqui a esta questão das substituições mais à frente, assim que tivermos depois uma conclusão mais formada de acordo com a aplicação. E também voltaremos a estes mini comentários também assim que se justificar, mais para a frente. De resto, quero dizer-vos que podem acompanhar-nos e também as nossas anteriores edições com os nossos convidados em jornalreferência.pt. Podem também ver no nosso Facebook, no nosso Instagram e também no nosso canal do YouTube. De resto, podem também ver notícias sobre a região norte no nosso site também, e até à próxima edição. Obrigada, Eduardo, pela tua participação, e vemo-nos para a próxima edição. Obrigado, Ana. Obrigado a todos.